Olá pessoal, tudo bom? Eu falo hoje sobre o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é uma reunião em família que tem por objetivo refletir e meditar sobre os ensinamentos de Jesus. Por que isso? Porque a oração nos fortalece, nos inspira confiança, nos protege de situações desagradáveis, nos permite refletir e agir com mais ponderação, com parcimônia, entre outros fatores. Então, o culto do Evangelho no lar é uma verdadeira proteção para nós continuarmos a viver com segurança neste plano, neste mundo. Então, o roteiro básico é o seguinte: primeiro, nós escolhemos um dia e horário certos. Assim como nós temos os nossos compromissos, a espiritualidade também tem o dela. Então, podemos, por exemplo, escolher, sei lá, terça-feira às 20 horas. Toda terça-feira às 20 horas, nós vamos nos reunir para a execução do Evangelho no lar. Certo? É importante esse compromisso e esse respeito com a vida maior. Segundo aspecto, a prece inicial. Uma prece simples, vinda do coração, agradecendo e pedindo a proteção da espiritualidade, a presença dos mentores para que possam nos inspirar na meditação, na leitura que será realizada no culto. Terceiro aspecto, a leitura do Evangelho de Jesus. No nosso caso, espíritas, nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque já vem passagens muito belas e com a interpretação dos espíritos, que nos facilita bastante. A pessoa quer ler a Bíblia, pode ler sem problema nenhum. O grande desafio aí vai ser retirar os acessórios, as passagens mais alegóricas e buscar a essência. Vai ser um exercício interessante. Tudo bem? Mas uma leitura edificante. No nosso caso, nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque já vem muita reflexão profunda da espiritualidade explicando passagens da vida de Jesus. Por fim, nós fazemos os comentários sobre o texto lido. Esses comentários são breves, são a nossa interpretação, a nossa visão sobre aquele ensinamento. Cada pessoa pode e deve comentar, porque cada pessoa tem uma interpretação de determinadas passagens. Então seria interessante que todos falassem nesse momento. O que não pode ocorrer é os julgamentos. Ah, este texto é para fulano, este texto é para Beltrano. Isto não pode ocorrer de jeito nenhum. Tá bom? Porque aí desarmoniza o culto, cria um ambiente de julgamentos, de apontar erros. Não é esse o objetivo. Por fim, a prece de encerramento, em que nós agradecemos a presença da espiritualidade, pedimos proteção para a semana que vai se seguir e, eventualmente, aqueles que fazem uso de água fluidificada separam um vaso com uma água filtrada e pedem que a espiritualidade fluidifique aquela água, energize aquela água, coloque medicamentos espirituais para o nosso equilíbrio interior. Cada pessoa toma um cálicezinho e está encerrado o culto. Certo? Alguns aspectos importantes que merecem meditação. Primeiro, não é recomendado que o culto seja longo. Nós escolhemos um dia e um horário certos, mas a duração do culto, em torno de meia hora, no máximo, exagerando, uma hora. Tá bom? Mais do que isso, se torna cansativo, a espiritualidade tem o seu compromisso, as pessoas vão se dispersar, então não é de bom alvitre que se faça isso. Além disso, na realização do culto é óbvio que todos os aparelhos devem permanecer desligados. Celular, televisão, qualquer coisa que tire a nossa concentração do culto. O que algumas pessoas podem fazer é colocar música clássica, uma música suave de fundo para a meditação, beleza? Para ajudar na concentração. Fora isso, não tem que ter mais nada que tire a nossa atenção. A pessoa não pode estar lendo o Evangelho, refletindo ou comentando, e o outro disperso em conversa paralela, mexendo no celular, nada disso. Outro aspecto importante é se a pessoa for só.
ela não tem ninguém da família, ou a família é adepta de outra religião e não queira fazer o culto. Bom, nesse caso, a pessoa faz sozinha, sem problema nenhum. A família é de outra religião e não quer participar. Você pega, vai para o seu quarto, para um local tranquilo e faça o seu culto sozinho. Você vai estar sozinho sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente terão muitas pessoas com você. Então, sozinho ou em família, o importante é orar. Outro aspecto importante: não é recomendado que o culto sirva de pretexto para festas. É comum nas casas espíritas a implantação do culto do Evangelho no lar e principalmente nos grupos de estudos no Oeste, né, no estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, muitas pessoas às vezes ficam constrangidas de realizarem o culto no seu lar, no rodízio que é feito, porque os outros que vão, geralmente, às vezes ficam observando o que a pessoa tem ou não em casa. Às vezes uns oferecem uns banquetes imensos após o culto, e aquele que é mais simples, mais humilde, não tem condições de fazer aquilo e fica constrangido de ofertar a sua casa para a visita dos irmãos e irmãs. Então não é bom fazer isso. Faz-se o culto, pronto. Se o grupo depois, num outro momento, quiser se confraternizar, aí tudo bem. Mas fazer um culto sob o pretexto de se realizar uma festa foge do objetivo, além de poder constranger outras pessoas. E por fim, não é recomendado que se dê passividade no culto. O que é dar passividade? Ter manifestação mediúnica. Não é um ambiente adequado para isso. Há os centros espíritas, os estudos sistematizados, as reuniões mediúnicas para essa atividade. O culto é um momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Não é para passividade, manifestação mediúnica, além dos riscos que podem comprometer a reunião, o médium, tudo isso. Então, não é para dar passividade. Por fim, o André Luiz, em Os Mensageiros, diz o seguinte: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Vai depender da força que vem do seu coração, do seu sentimento. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O culto do Evangelho no lar tem essa capacidade de expandir a energia que está ali no grupo que ora para a parte física mesmo da casa. Há uma proteção fluídica ali. Há uma diferença de padrão vibratório. Então, os espíritos mais ignorantes, revoltosos, não conseguem adentrar aquele lar. E à medida que outras casas, outras pessoas vão lendo, vão estudando, vão refletindo e vão orando, isso vai se ampliando por toda a comunidade. Então a oração em família é fundamental para que se traga o equilíbrio para todos. Beleza? Isso é o roteiro básico de como se realiza o culto do Evangelho no lar. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.